Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos começando mais um culto e este culto está sendo gravado para ser transmitido para os irmãos no horário das 19 horas de hoje, quarta-feira, né? Então nós vamos transmitir esse culto para os dois grupos, a Igreja do Shalom e a Igreja de Santa Bárbara. Então nós todos vamos assistir no mesmo horário para termos uma maior comunhão enquanto assistimos, não é? Então nós vamos fazer uma oração para podermos dar início e depois nós estaremos lendo as Escrituras, né? A Escritura que vai estar em 2 aos Coríntios, capítulo 11. Vamos confirmar aqui, não é? 2 aos Coríntios 11, começando com o verso 1. 2 aos Coríntios 11, começando com o verso 1. E depois nós vamos estar lendo a mensagem, a bem-aventurança esquecida, começando no parágrafo 20. E o primeiro hino que vamos cantar é o hino de número 31 do Inário Shalom. E todos juntos vamos adorar o Senhor nosso Deus, né? Vamos então juntos cantar o hino 31 do nosso Inário Shalom. Só um minutinho para nós acertarmos aqui o hino. E assim que começar nós estaremos cantando, né? É isso, aqui 31 no nosso play. Ó meu Jesus, quando lutas no caminho encontrar a tua mão, pois Ele vem me ajudar. Não temerei, amparado por ti mesmo, meu Jesus. Ó Salvador, a vitória me vem por tua luz. Por ti espero, grandioso Salvador, para andar de valor em valor. Ó meu Jesus, minhas forças hei de ver mais aumentar. Tua fé, tua graça me faltará. Ó meu Jesus, ao teu lado hei de sempre caminhar e com amor em tuas lavras meditar. Sempre assim, na peleja por Jesus eu vencerei. Pela fé, abrigado estarei do mal.
Já bem armado as trevas desfarei, pelo poder de Jesus, ó meu Rei. Ó meu Jesus, que me dás do teu amor no coração, ó, te verei glorioso no céu de esplendor. Ó meu Jesus, o teu nome como em amor invocarei. Todo o poder foi dado a ti, ó Salvador. Diante de ti, nessa terra todo joelho dobrará, que em Senhor toda língua testificará. Os nossos pés, Salvador, queiras firmar na rocha que não se pode abalar. Ó meu Jesus, tua graça quero sempre desfrutar, até que eu vá nos teus braços enfim repousar. Amém, glória a Deus. Número 32 do nosso Inário Shalom. No mundo paz, louvor, no céu cantava a multidão, com o clamor dos fariseus erguia mais o som. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Do grande Rei Jesus, Senhor, sim, tais palavras são. Se alguns dos crentes se calar, as pedras clamarão. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Bendito Rei, nós servos teus, como em Jerusalém, sem atender aos fariseus, louvamos-te também. Como em Jerusalém, hei de clamar, bendito o Rei que do alto vem, que vem do céu as trevas dissipar. Aleluia, glória a Deus. 33, Inário Shalom. Alegrias vem trazendo o eterno e santo amor, lá do alto firmamento, para os crentes do Senhor.
vem e limpa nossa vida, e com meiga compaixão purifica, nós rogamos, ó perverso coração. Vem, preside nossa vida, divina e santo amor. Dá-nos força nesta lida, até o nosso sol se pôr, que estejamos bem dispostos, nosso sangue a derramar, pela causa da verdade, vida ou morte, mais lutar. Ao findarmos nossa luta, quando a luz do céu romper, puros, santos e felizes, que possamos todos ser, vem conduzir nossos passos para o eterno lar de além, onde a Cristo louvaremos para sempre, sempre. Amém. 24, Inário Shalom. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Outro não há que minha alma salve, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amigo tão nobre e santo, não nenhum, não nenhum. Não há também tão humilde e manso, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Não há momento que me abandone, não nenhum, não nenhum. Não há desgosto que não suavize, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Crente nenhum é desamparado, não nenhum, não nenhum. Aflito que é rejeitado, não nenhum, não nenhum. Cristo sabe das nossas lutas, até o fim nos irá guiar. Não há amigo igual a Cristo, não nenhum, não nenhum. Amém. Opa, ia começar o outro.
Bom, essa gravação do culto, naturalmente, é uma gravação mais informal, porque nós estamos realmente no culto, não é? Então, às vezes a gente precisaria até ter um copo de água para tomar água e tal, mas está tudo bem. Vamos prosseguindo como se estivéssemos no tabernáculo, né? Então eu quero ler com os irmãos na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, começando com o verso 1, não é? Onde São Paulo diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente, então, as suas bênçãos a essa leitura, não é? Nós observamos aqui que o apóstolo, ele se colocou como um louco, mas por causa da causa nobre do Evangelho. São Paulo, então, se posicionou como uma pessoa louca, fora do normal para as pessoas normais do mundo, né? Mas muito bem, eu estou com a mensagem aqui aberta, que é a bem-aventurança esquecida. E eu gostaria de ler um pouco, um trecho, enquanto o tempo nos permitir, né? Desta mensagem que é muito maravilhosa, muito tremenda. E então vamos aqui, começando no parágrafo 20. Ele começa assim no parágrafo 20. Eu penso em Jonas, o profeta, Deus o inspirando aquela grande águia para o ar daquele dia. Deus o inspirou assim até que ele desceu até lá e ficou deitado no ventre de uma baleia por 3 dias e 3 noites. Foi até a margem e deu uma mensagem que fez com que até as pessoas colocassem pano de saco em seus animais. E quando o Espírito o deixou, ele subiu ao topo da colina e se assentou e pediu a Deus que o deixasse morrer. Está certo. Encontramos esse grande Elias, que João era um tipo da grande, ou seja, de grande águia daquele dia. Homem robusto e forte, grande lenhador, que vivia na floresta em uma caverna. E ele saiu fora entre o povo, e Deus o levou a lugares sobre os quais o Israel nada sabia. E declarou a mensagem e disse: é assim diz o Senhor. E voltou ao deserto novamente. Encontre aquela grande águia quando ela pisou lá fora e disse àquele rei: não haverá nem orvalho vindo dos céus, senão de acordo com a minha palavra. Andou de volta para lá, quando desceu aquela estrada samaritana naquele dia, aquela vara em sua mão, aquele pedaço de pele de cordeiro enrolado em sua volta, aquela cabeça careca, brilhante, costeletas penduradas, passos tão firmes quanto podiam ser, descendo aquela estrada samaritana, mas sabia na presença de quem havia estado?
ele não tinha medo do que Acabe ia dizer, porque ele estava na presença de alguém maior do que Acabe. Ele esteve na presença e teve o assim diz o Senhor. Aqueles velhos olhos voltados para cima, com aquelas rugas, estavam olhando diretamente para o céu. Ele estava andando firme, porque ele sabia que ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era uma águia. Subiu no topo da montanha e bebeu do riacho até ele secar, e voltou para lá e convocou uma reunião. Quando Deus lhe deu uma visão, subiu ao topo da montanha e disse: vamos provar quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Se ele já foi Deus, ele ainda é Deus. Isso mesmo. Eu gosto dessas águias. Sim, Senhor. Subiu lá e disse: vamos provar Deus. E ele disse, gritou como Deus lhe disse na visão. Ele disse: porque pegue você um novilho e eu vou levar um novilho. E você clama a Baal e eu invoco a Deus. E aquele que responder pelo fogo, que ele seja Deus. E ele estava muito certo de si mesmo, muito certo de sua visão. Enquanto eles estavam clamando a Baal durante toda a manhã e se cortando, gritando e pulando, ele deu a volta e disse: digamos, talvez seja melhor vocês gritarem um pouco mais. Talvez ele esteja caçando o Deus deles, né? Deus Baal, né? Talvez ele esteja caçando, ou talvez ele esteja tirando uma soneca. Você vê? Ele sabia onde ele estava. Foi isso. Mas, depois que ele provou a Deus, seu olho de águia filmou. E quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele correu para o deserto. Deus encontrou seu servo deitado debaixo de um zimbro, fugindo, depois de provar que Deus era Deus, nervoso, aborrecido. Quando você sabe, naquelas esferas, faz algo ao coração humano. Quando você desce, você não pode explicar. Leva você a algum lugar. Não há necessidade de tentar falar sobre isso. Vocês e assim por diante que te rasgam em pedaços. Você não pode dizer às outras pessoas. Elas não entendem aquilo. Elas nunca estiveram lá. Então, como você sabe disso? Vem? Então, isso os rasga em pedaços. Deixa eu dar uma paradinha aqui, nós chegamos ao parágrafo 24. Permitam-me um testemunho pessoal com experiência própria. O irmão Branham está dizendo aqui, ele está mostrando que esses profetas, eles iam para a presença de Deus e recebiam a mensagem e voltavam, desciam, entregavam a mensagem para o povo com toda a segurança que aquilo era verdadeiro. Então ele pegou e disse, ele fez o desafio: vocês pegam um novilho, levam lá e sacrificam e põem lá no altar e clamam ao Deus de vocês, né?
Se ele botar fogo no altar, vier um fogo de cima, assim, descer e queimar o sacrifício, então porque o Deus de vocês é verdadeiro. Mas Elias tinha absoluta certeza que não ia acontecer aquilo. Não ia pegar fogo no altar, porque Elias tinha convicção que ele havia estado na presença do Senhor, né? E foi lá e deu a mensagem a Acabe, dizendo: olha aqui, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva nem orvalho nesta terra. Só vai chover quando eu mandar, quando eu disser. Porque ele tinha absoluta convicção que a palavra dele era a palavra de Deus. O profeta desta era, irmão Brana, diz assim, que se um país, por exemplo, se o nosso país, o Brasil, nos mandasse como embaixador para um determinado país, a tua palavra ou a minha palavra lá naquele país seria a palavra do nosso país. Toda a constituição do nosso país, todo o governo do nosso país teria que garantir aquela palavra sua lá, se você fosse enviado como embaixador. Agora, se o homem é embaixador do céu, se o homem é um embaixador de Deus, então todo o céu garante aquilo que ele disser. Por isso Elias tinha certeza e ele disse: vocês gritam mais alto um pouco, pode ser que o Deus Baal de vocês foi caçar, né? Pode ser que ele foi tirar uma soneca, desculpa, aumentando aqui entre aspas, né? Quem sabe depois do almoço ele foi tirar uma soneca, então vocês gritam que ele acorda, né? Porque ele sabia que não ia ter fogo nenhum lá. Oh, meu Deus, que a nossa forma de crer, que a nossa fé nos dê essa convicção também. Então eu estava dizendo, permita um testemunho pessoal. Você sabe, quem já teve essa experiência sabe disso, quando Deus derrama pelo menos uma fagulha do seu poder na sua vida e algo acontece, algo sobrenatural acontece na igreja, geralmente é na igreja que acontece, porque lá é que é o nosso quartel-general, né? Então sabe o que acontece? Você vai para o escritório depois daquilo e não tem coragem de sair do escritório outra vez. Isso são experiências. Quem já teve essa experiência sabe como é. Você não tem coragem de olhar no rosto das pessoas, de conversar com ninguém. Há uma coisa estranha, diferente, parece que é uma vergonha, alguma coisa assim, não é? Então você viu o que aconteceu com Elias? Depois que ele falou para Acabe, ele foi lá, Jezabel, ele não teve medo de Acabe, que era o marido, era o rei, né? Ia ter de Jezabel. Mas quando ela o perseguiu para matá-lo, ele foi lá para cima das montanhas, deitou embaixo do pé de zimbro e pediu para Deus matar ele. Ah, Senhor, mata eu, porque todos os profetas, meus pais antigos, já morreram, só tem eu. Eu não quero mais viver. Não é? Outro dia, algo disse a alguém, né? Você chegará aos 100. E passado uns tempos, algumas coisas aconteciam. Essa situação de depressão que João Batista ficou deitado lá no cárcere, depois que ele tinha apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, daí ele foi para o cárcere, ele estava deitado lá e ele ficou pensando com aquela depressão. Ele disse: será que eu estava certo mesmo? Será que era Deus mesmo que tinha dito aquilo? Ou foi algo da minha cabeça, da minha mente? Vai perguntar para ele se é ele mesmo. Olha só, não é? Isso são coisas reais. Jonas, ele falou de Jonas, depois que ficou 3 dias dentro do ventre da baleia, viajando sem morrer. Olha que milagre, que coisa inédita, que nunca havia acontecido em tempo algum e nunca mais aconteceu depois, não é? Depois ele saiu lá, pregou aquela mensagem tremenda, o povo se converteu, Deus não destruiu a cidade de Nínive. Aí ele foi lá em cima e deitou embaixo do pé de abóbora e pediu para Deus matá-lo, não é? Então por isso São Paulo disse: oxalá vocês me suportem um pouco,
na minha loucura. Então vamos aqui mais um pouquinho. Deus é tão gentil com o seu servo, o alimenta e o encoraja debaixo do zimbro. Mas depois que ele teve tanta confiança em Jeová, tão certo, que ele pôde andar diante do rei e dizer: nem mesmo orvalho cairá segundo a minha palavra. Olha que convicção, né? Segundo a minha palavra. Imediatamente saiu do palácio do rei, ungido. Então ele teve uma visão do que fazer. Então ele foi diretamente à montanha e chamou fogo do céu, provando que ele era Deus. Então chamou chuva do céu no mesmo dia, e então matou 400 homens, sacerdotes pagãos, cortou suas cabeças e fugiu quando a visão o deixou. Isso aí só um profeta, porque o profeta Irmão Brana também tinha essas experiências, só um profeta para nos mostrar essas coisas, essas infalíveis realidades do Deus vivo, não é? Parágrafo 25. Nervoso, assentado ali, disse: não sou melhor do que o resto dos meus pais, e não sou mais do que qualquer um dos outros profetas. Agora, Senhor, tira minha vida. Eu sou o único que sobrou. Eu sou o único que está pregando o evangelho certo. Então, tira minha vida. Deixe-me ir. Todos eles ficam agitados assim. Mas Deus disse: não, eu tenho mais 7.000 que nunca se dobraram a Baal. Vem? Mas tudo bem, Elias, você está fazendo um ótimo trabalho, mas eu ainda tenho outro grupo, você vê? Que você ainda não sabe, mas tira minha vida. Não sou mais do que meus pais, profetas, antes de mim, que me deixa morrer. Aqui João, muito parecido com ele, deitado aqui na prisão, depois que ele ficou nas margens do Jordão, saiu do deserto, recebeu o Espírito Santo no ventre de sua mãe, 3 meses antes dele nascer. Certamente recebeu como? Quando ele ouviu pela primeira vez o nome de Jesus Cristo. Quando Maria chegou lá e ela nunca havia sentido nada. O anjo acabara de fazer a sombra sobre ela. O Espírito Santo havia dito a ela. Ela foi para a Judéia. Ela foi, disse a Isabel que ela seria mãe. Disse: Deus me cobriu com a sua sombra, e eu vou ter um filho. E disse que eu chamaria seu nome de Jesus. E o pequeno João já tinha 6 meses. Isabel estava em sua maternidade, gravidez, e ela ainda não havia sentido a vida. E assim, enquanto ela estava de pé, olhando para o rosto de Maria, e Maria dizendo-lhe o que o Espírito Santo disse que ia acontecer, e contou sobre a experiência que ela teve. Uma mulher idosa e concebeu. E então, quando seu marido ficou mudo, e enquanto estava lá, ela disse: como ela ia ter um filho.
e chamar o seu nome Jesus. E assim que o precioso e glorioso nome de Jesus foi falado pela primeira vez em lábio humano, um pequeno bebê morto em seu ventre saltou e voltou à vida, e recebeu o Espírito Santo no ventre da mãe. Disse: de onde vem a mãe do meu Senhor? Pois assim que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, o meu bebê saltou no ventre de alegria. E a Bíblia diz que ele nasceu do ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Um homem chamado de Deus saiu para o deserto aos 9 anos de idade, sem educação, foi embora para o deserto, foi um lenhador. Aos 30 anos de idade, ele saiu do deserto pregando essa mensagem da vinda do Messias. Abalou as regiões, e ele não temia a doutrina dos fariseus. Disse: vocês, raça de víboras, não venham aqui dizendo que temos por pai Abraão, ou por nosso pai. Vocês, geração de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ó, meu Deus, ele era rude. Disse: estou lhes falando sobre um Messias que vem com uma pá em sua mão. Amém. Ele limpará completamente a sua eira. Ele levará o trigo para o celeiro e queimará a palha com fogo inextinguível. Oh, ele sabia do que estava falando. Agora, mas quando esse Messias finalmente chegou, quando o Messias finalmente veio e João teve a honra de batizá-lo, ele veio apenas exatamente correto? Todos os sinais estavam certos. Ele mostrou o sinal messiânico e João sabia que ele era o Messias. Esse é o Messias, não há dúvidas sobre isso. João disse: eu vi aquela coluna de fogo, aquela luz descendo sobre ele na forma de uma pomba, uma voz falando naquela coluna de fogo, dizendo: este é meu filho amado, em quem tenho prazer de habitar. Ele sabia que aquele era o Messias. João disse: eu não o conhecia, mas aquele que estava no deserto me disse para eu ir batizar com água. Disse: sobre quem tu vires o Espírito descendo e pairando, este é aquele que vai batizar com o Espírito Santo e fogo. E tenho certeza que este é ele. Então ele golpeou. Mas quando o problema começou, Jesus veio e mostrou o Messias, que aquele era o Messias. Mas então algo deu errado. João introduziu o Messias com uma pá na mão, queimando o joio, mas ele descobriu as obras de Jesus. Ele foi manso e humilde. Então, isso o preocupou. Ele não sabia o que dizer. Ele pensou: agora há algo errado aqui em algum lugar. Parecia que ele tinha acreditado na coisa errada. Parecia que não estava funcionando direito. E muitas vezes pensamos que não está funcionando corretamente. Mas está certo. Desde que saibamos que ele está aqui,
Que diferença isto faz? Está funcionando. Talvez não seja um trabalho de acordo com a maneira como achamos que deveria ser, mas está funcionando de acordo com a maneira que Deus quer que funcione. Você diz, bem, João pensou, bem, agora apresentei um Messias que tinha sua pá em sua mão e que ele iria limpar a eira e levar o seu trigo ao celeiro. E eu lhes disse que o machado estava posto à raiz da árvore, e ele ia pegar todo o lixo e queimá-lo. E aqui está ele, ao invés de um grande e poderoso homem, assim, ele, eis que vem manso e humilde. Algo deve ter dado errado em algum lugar. Disse ele, não há dúvida que algo está errado em algum lugar. Ele pensou que não estava certo, ele ficou desanimado, como muitos de nós, quando vemos que as coisas, ou seja, as coisas acontecendo, não como achamos que seja certo. Nós descobrimos, não fique cansado, tudo ficará bem. O diabo conseguiu reter dele lá. O diabo pensou, agora eu o tenho na cadeia. Agora eu o joguei na cadeia, então eu vou ser bem áspero enquanto o tenho lá. Deus não o está usando agora. Eu o peguei na cadeia. Então, eu vou colocar todo tipo de cobertura sobre ele. Eu o tenho todo enjaulado. Eu peguei a águia na gaiola. Então, eu só vou fazer com que ele nunca mais deseje pregar o evangelho. É assim que ele faz muitas vezes. E há muitos homens bons nessa forma hoje. Isso é exatamente certo. Nós pensamos que não está funcionando direito, mas está funcionando corretamente. Tudo está bem. Aqui outro dia, eu vejo muitas pessoas que chegam, dizem, bem, irmão Brana, eu recebi oração eu realmente não fiquei nada diferente. Bem, há algo errado. Não há nada de errado com o sistema. Não há nada de errado com Deus. Não há nada de errado com a Bíblia. Não há nada de errado com o Espírito Santo. O problema é que há algo errado com você. Tudo está correndo bem. Isto foi João, isso também houve uma senhora que desceu outro dia da cidade de Sião, pode que ela esteja aqui agora, cerca de um mês atrás. Aquela pequena mulher, seu pequeno marido, um lindo casalzinho, e eles vieram até a minha casa e eles desceram com alguns bons amigos meus, simples, lá de Sião. E todos eles podem estar assentados aqui nesta noite, até onde eu saiba. E ele tinha um bebezinho, eu acho que nasceu com o pé defeituoso, assim, e não conseguia baixar.
e ela apenas disse: se eu tão somente puder ver o irmão Brana colocar as mãos neste bebê, esse pé descerá. Ora, ela trouxe seus sapatos para usar em casa e tudo mais. Isso é, sim, senhor. Então, eu estava orando no tabernáculo ou pregando, e então, quando cheguei, eu estava tentando fazer um caminho para sair para outra reunião, ou em Bloomington, Illinois. E então, a primeira coisa que você sabe, quando eu comecei a deixar a plataforma, eu creio que nós estávamos indo para o lava-pés. Nós cremos no lava-pés, eu creio que a Bíblia ensina isso, e nós devemos fazer isso até que ele venha. E assim, tentamos manter cada palavra que ele disse, e nós estávamos observando isso em nossa igreja, que temos por 30 anos agora. Estávamos indo para o lava-pés, e meu filho chegou e disse: pai, há um pessoal vindo lá de Sião, disse. Eles estavam esperando que orasse pelos enfermos hoje à noite. Ele disse: eles têm um bebezinho que aquela mulher crê que se você orar por aquele bebê, aquela perninha descerá. Tem uma perna defeituosa. Eu disse: traga-os aqui. A pequena e linda mãe, ela veio e disse: meu bebê, irmão Brana, cremos, meu marido e eu, que quando você colocar suas mãos nesse bebê, que a perna vai endireitar, vai dar tudo certo. Eu disse: você quer que eu busque uma visão no senhor? Ela disse: não, senhor, apenas coloque suas mãos sobre ele. Eu disse: tudo bem, farei isso. Colocarei minhas mãos sobre ele e orarei por ele. Continuei na sala. E no dia seguinte eu estava no escritório, quando eu estava indo para lá e respondendo algumas ligações e fazendo algum trabalho lá no escritório. Um carro chegou e a pequena senhora saiu, ela e seu marido, e aqui vinham eles. Disse: irmão Brana, disse, algo deu errado. Eu disse: o que você quer dizer? Ora, ela disse: a perna do bebê ainda não endireitou. E eu disse: bem, o que isso tem a ver com isso? E ela disse: bem, eu criei, irmão Brana, eu criei que se você colocasse suas mãos no meu bebê, que Deus iria curá-lo. Disse: eu acreditei nisso. E disse: algo deu errado em algum lugar. Ela disse: talvez seja melhor você ter uma visão para isso. Eu disse: não há nada errado. Não. É uma coisa, não é uma coisa errada. A única coisa errada é você. Eu disse: você simplesmente creia. Ela disse: uma coisa que eu te perguntarei, irmão Brana, você acha que é a vontade de Deus que meu bebê seja aleijado? Eu disse: eu não creio que seja a vontade de Deus. Ela disse: é tudo o que eu queria que você dissesse. Daí
ela foi embora. Então nós estamos acompanhando o desenrolar dos fatos, né? A irmã trouxe o bebê, o profeta perguntou se ela queria que ele tivesse uma visão, que ele buscasse uma visão do Senhor, e ela disse que não precisava, porque ela cria que se o irmão Brana orasse pelo bebê, ele ficaria curado. Então o irmão Brana orou, colocou as mãos e o bebê continuou com a perninha defeituosa, né? E ela voltou, reclamou para o irmão Brana, e o irmão Brana disse que isso não tinha nada a ver com aquilo, e ela disse, então eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que é a vontade de Deus que meu bebê fique aleijado? Eu gostei disso aqui, né? Porque a gente vai tirando umas experiências dessas coisas. Você acha, irmão Brana, você acha, profeta de Deus, que é a vontade do Senhor que meu bebê continue, né, aleijado? Ele disse, eu não creio que essa seja a vontade de Deus. Mas aí então ela pegou e falou, era tudo que eu queria saber, era tudo que eu precisava ouvir da boca do profeta de Deus, que ele não cria que o meu bebê teria que ficar aleijado para sempre, né? E alguns dias atrás, eles ligaram. E agora, a perna do bebê está de volta normal, endireitou. Nós apenas ficamos um pouco nervosos, e isso é tudo. Tudo está correndo bem. Tudo está de acordo com o tempo. Irmãos, vamos prestar atenção nessas coisas, né? Está doente, seja qual for a doença, câncer, tuberculose, doença no coração, diabetes, seja o que for, vai na igreja, recebe oração pela fé, sob a orientação da palavra de Deus, pronto, é só continuar crendo. Aqui ele diz, olha, tudo está de acordo com o tempo. Vamos observar esses detalhes, o tempo de Deus, não é? Mas vamos aqui mais um pouco. Assim, deixa eu ver a hora, ainda dá mais um tempinho, né? Assim descobrimos aqui que o diabo tenta fazer as pessoas crerem, ou melhor, não crerem. Então, o diabo estava tentando fazer com que João descresse que ele era o Messias. Então, ele juntou 2 dos seus discípulos e os enviou, disse, agora vocês saiam e encontrem onde quer que ele esteja pregando, e quando vocês o encontrarem, vocês perguntem a ele, eu estou enganado? Pode você imaginar isso? Quer dizer, o profeta João Batista, não é? Mandando os discípulos perguntarem ao Senhor Jesus Cristo se ele estava enganado. Mas eu gostei muito dessa linha, desses tópicos que o irmão Brana está dizendo, que quando o homem de Deus recebe a inspiração, ele está fora de si. E depois, quando a inspiração o deixa, ele pode sentir-se dessa maneira que Elias sentiu, debaixo do pé de Zímbaro, né? Que João Batista estava sentindo lá no cárcere, e assim por diante. Então, parágrafo 38. Poderia estar errado? Ele é realmente o mesmo? Eu sei que o sinal estava certo. Eu vi o sinal messiânico. Eu sabia que aquilo estava certo. Mas é manso e humilde. E tudo isso. Quer dizer, parecia que Jesus não era aquele que ele tinha anunciado, que tinha uma pá na mão, que era austero, que ia arrancar o lixo, ia varrer tudo fora, né? Então parecia que ele era muito ao contrário do que ele tinha visto, né? Manso e humilde, e tudo isso eu não entendi. Não consigo descobrir. Eu não posso fazê-lo. Estou confuso com isto.
Você não deveria tirar essas conclusões. Se eu pudesse lhe contar a coisa toda e você soubesse de tudo e eu soubesse tudo, não seria mais fé. Qualquer coisa que eu possa explicar perfeitamente não é mais fé, né? E a Bíblia diz: o meu justo viverá da fé. Pela fé você é salvo, pela fé você é curado, você apenas creia. Você não pode explicar isso, você apenas crê. Então ele disse: vá e pergunte a João, ou melhor, pergunte a ele se devemos buscar outro. Era minha fé, minha confiança e e vi aquele sinal messiânico sobre ele. E eu estava errado? Tenho eu me confundido? E agora, algo deu errado? Agora, quando aqueles discípulos foram a Jesus com a mensagem daquele grande profeta, Jesus nunca lhes disse: agora eu lhes direi o que farei. Enviarei de volta algumas literaturas para que vocês deem a João como ser feliz na cadeia. Não, ele nunca disse isso. Ele não disse: eu vou lhes dar um livro sobre paciência e vocês digam a João como ser paciente enquanto ele estiver na cadeia. É uma coisa boa. Ele está preso e eu não gostaria de vê-lo na cadeia, mas vou dizer a ele como fazer isto bem, ser feliz. Não, ele nunca disse isto. Ele sabe o que ele disse? Ele disse: apenas fiquem até a reunião desta tarde, apenas fiquem por aqui, então vocês poderão sair depois disso. Apenas assistam à reunião desta tarde e depois que Jesus teve a reunião, eu imagino aqueles discípulos de João assentados ali, observando cada movimento que ele fazia, porque João lhes ensinou o que era aquele Messias e disse-lhes o que era, e estes eram seus discípulos. E eles começaram a ver o que acontecia. Então, depois que o culto terminou, quando os dois discípulos iam voltar para se encontrarem com João, ele disse: vão dizer a João que o coxo anda, o cego vê, o surdo ouve, e os que vêm à reunião são pobres. Tudo isso. Os pobres têm o evangelho pregado a eles. E vão, digam a João que não se assuste, não pense em nada diferente. Estou no programa certo. Tudo está correndo bem. Tudo está bem. Estou no programa correto. Vão, digam a ele que há um culto de cura acontecendo. Os pobres têm o evangelho pregado. O poder de Deus está se movendo entre eles. Estou no programa correto. Não deem atenção a mais nada. Estou exatamente na programação. Aleluia. Só mais um parágrafo aqui, nós estamos no 40, não é? E bendito seja aquele que em mim não se escandalizar. Agora, não se escandalize.
eu creio que há mais pessoas escandalizadas em Jesus do que em qualquer outra pessoa que já viveu na terra. Isso é profundo, hein? Pessoas se escandalizarem em Jesus. Eles se escandalizam rápido demais. Jesus, agora, nessa bem-aventurança mal entendida, deslizou para lá para que pudéssemos tomá-la nesta noite. Ora, ele disse: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Não se escandalizem em mim. Não importa o que aconteça, tudo está funcionando corretamente. Então Jesus apenas vá em frente e creia, isso é tudo. Tudo está bem, apenas vá em frente e creia. Você sabe, lá Jesus não respondeu João. Por isso ele não disse: bem, tenho vergonha do meu apóstolo, tenho vergonha do meu profeta. Não, ele nunca disse isso. Ele não disse o que o mundo vai dizer sobre isso quando você vinha pregando, um grande Messias e um grande Messias, e então você manda perguntar se eu sou o Messias. Ele nunca o repreendeu. Amém, né? Eu gosto muito de observar esses detalhes, porque parecia que João tinha falhado na sua fé, né? Parecia que João tinha perdido a sua convicção. E Jesus poderia então ter dito: eu tenho vergonha de você, João, do meu profeta. Você negou a sua fé, você negou aquilo que você disse, você derrubou seu testemunho por terra. Não. O Senhor Jesus Cristo não disse isto, ele não o repreendeu. Isso para que nós saibamos, porque nós somos humanos. Nós somos pregadores do Evangelho, somos humanos e às vezes nós nos enquadramos na mesma condição de Elias, na mesma condição de João, profeta irmão Brana também, não é? Então que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo e que nós possamos ir aprendendo cada vez mais essas verdades da mensagem do profeta de Deus, nosso irmão William Marion Brana. Deus nos abençoe e nós vamos fazer uma oração agora para encerrarmos este culto. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo por causa da bênção recebida através desta palavra que nós ouvimos, Senhor. E também por termos a oportunidade de cantar, de adorar, e nós estamos unidos em espírito. Cada irmão pode ser na sua casa ou em algum lugar ali, e nós estamos separados assim de corpos, mas estamos unidos no espírito, unidos na fé, unidos na comunhão e crendo na mesma verdade. Então, pode se cumprir nos teus filhos nesta hora uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Espírito Santo. Amém, Jesus. Pai, guarda os teus filhos debaixo da tua bênção. No nome precioso de Jesus Cristo pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Deus continue nos abençoando. Domingo, se Deus quiser, às 7 horas da noite, nós teremos outra transmissão do culto de domingo às 7 horas da noite. Deus abençoe a todos. Amém, Jesus. Amém.